Olá, começa agora mais um bate-papo no canal da EF. Desta vez, o tema é spinning e o nosso convidado é o Piquet. O Piquet traz uma experiência neste tema desde a época em que iniciou como atleta e agora já há mais de uma década atuando como professor. Piquet, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Então, pessoal, tudo bom? Uma boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre o spinning, porque praticamente, para mim, a bike teve início desde os meus 7 anos de idade como recreação e hoje, praticamente, é meu ganha-pão. Eu adoro o que eu faço, amo dar aula de bike, amo pedalar. É assim, eu amo. Quando é aos finais de semana, eu descanso fazendo meus treinos de mountain bike. Pedalo no sábado 100 quilômetros, pedalo no domingo 80 quilômetros. Então, assim, a bike para mim faz parte da minha vida. Então, essa oportunidade que vocês estão me dando para falar sobre bike é o que eu precisava, para falar sobre uma paixão. E essa oportunidade pela EF Saúde, onde eu comecei a dar curso, é prazeroso demais. Treinar professores e depois de um tempo você ver esses professores dando aula pela cidade de São Paulo, é muito prazeroso. Eu trabalho já faz uns 17 anos dando aula de bike, sou pós-graduado, já trabalhei em todas as academias de São Paulo, todas. E até hoje eu continuo dando aula com a mesma vontade, com o mesmo amor, e quero continuar dando aula durante muitos anos ainda. É possível perceber isso, afinal de contas você trabalha com bike e descansa com a bike. Descanso com Que a bike. beleza! É muito bom, é prazeroso. Isso é um privilégio, É não um tenho privilégio. dúvida. Assim, eu agradeço a Deus por fazer o que eu gosto. Poucas pessoas nessa vida vão ter essa oportunidade que eu tenho, que fazer o que eu gosto. Eu diria que poucas pessoas optaram por fazer aquilo que gostam ou a sua paixão. Com A maioria certeza. delas acaba escolhendo por outros motivos a sua profissão. E você não, foi fiel àquilo que gosta. Por isso deve fazer muito bem. Graças a Deus. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Piquet, já desde a década de 90, essa modalidade conhecida como spinning vem agradando bastante e tendo uma boa audiência nas academias de ginástica, não é? Sim. Parece que isso ocorre porque ela, de alguma forma, substitui aquelas atividades que trabalham o metabolismo aeróbio, né? Que atuam no sistema cardiovascular. Fala um pouquinho para a gente, Piquet, sobre o spinning, sua origem, sua história. Entendi. O spinning, ele surgiu na década de 80 pelo Johnny D. Johnny D, ele é um ultramaratonista. Ele fazia provas de 4.800 quilômetros. Tem noção que é 4.800 quilômetros? Daqui de São Paulo até Maranhão é 3.000. Ele fazia 4.800 para completar essa prova em 8 dias. Então tinha dias que ele pedalava 24 horas. Ele fez a primeira tentativa dele, ele não conseguiu. Aí ele continuou treinando. Só que numa certa época do ano, que ele morava nos Estados Unidos, estava nevando e não tinha como ele treinar. Então ele pensou, e agora? Como é que eu vou treinar? Aí foi nessa que ele fez com as suas próprias mãos uma bike diferente de uma bike ergométrica, uma bike que chegasse próximo de uma bike de rua. E ele fez a bike e começou a treinar na sua própria casa. Aí ele falou, isso aqui tá chato, eu vou colocar uma música. Colocou uma musiquinha. Ele voltou a fazer essa prova de 4.800 quilômetros e conseguiu completar. Ele falou, peraí, se deu certo para mim, por que não pode dar certo para outras pessoas? Ele convidou seus próprios amigos e começou a treinar. O pessoal começou a gostar, a partir de uma brincadeira, virou um negócio. E foi nessa que começou a difundir pelos Estados Unidos a aula de spinning. Que hoje, praticamente hoje, nas academias, não tem como você abrir uma academia e você não colocar uma aula de spinning. Praticamente, hoje em dia, é febre até hoje. Então, assim, pelo fato de ter música, é mais agradável. Não é muito mais gostoso você pedalar com seus amigos do que você pedalar sozinho na sua casa? Imagina você aqui num grupo, pedalando com os amigos, pedalando com uma boa música, com um professor animado. Então, nessa surgiu
E o que acontece? O diferencial do spinning é que faz o controle o quê? De frequência cardíaca. Então, o trabalho é feito em cima da frequência cardíaca. Então, cada aluno, ele pode treinar na mesma aula, todos, entre aspas, na mesma intensidade. Então, se você vai treinar a 80% da sua frequência cardíaca máxima, a minha frequência de 80% é uma, a sua é outra. Como cada um está com monitor cardíaco, você consegue controlar e individualizar o treinamento para cada pessoa. Então, assim, a aula de bike ela acaba se tornar um treinamento individualizado. Esse é o diferencial. É por esse motivo que faz desde crianças, idoso, um atleta, ele pode fazer também aula de bike, porque você vai colocar a intensidade que ele precisa. Então, para quem precisa, você vai cuidar, e para quem precisa, você vai encorajar. Entendi, perfeitamente. Já trouxe aqui algumas questões que faremos adiante, já trouxe algumas respostas. Piquet, fale um pouquinho mais sobre a música, sobre essa mágica, por assim dizer, que a música traz para esta modalidade. Essa coisa de que ela tira os praticantes daquele determinado local. Com certeza. Esclareça um pouco mais para a gente, a partir de alguns exemplos, por favor. Que assim, já foi comprovado, tem até um filme, fala Quem Somos Nós, que ele fala a influência da água, a influência da música sobre a água. E colocaram lá uma música bem relaxante e as moléculas ficavam todas espaçadas. Colocavam uma música de rock, as moléculas ficavam todas agrupadas. Então você vê como que a música tem influência sobre a água. Nosso corpo é formado 70% de água. Então você imagina como que a música influencia. Aí eu vou chegar no spinning. Quando você vai fazer aula de spinning, para cada música você vai colocar um objetivo. Então é nessa que se torna uma aula muito prazerosa. Você vai dar aula de bike, você quer um sprint, você quer que seu aluno atinja 90% da sua frequência cardíaca máxima. Você não vai colocar Enya, que é aquela música relaxante. Você vai colocar um rock and roll, um idol, e o pessoal vai curtir. Então, assim, acaba se tornando uma aula muito motivante por esse motivo. E as pessoas, elas fazem a aula e, praticamente, o aluno, do jeito que ele entrou, ele não sai, porque ele vai sair melhor do que entrou. Eu dou aula de bike, eu tenho uma turma de segunda, quarta e sexta. Estão comigo faz 5 anos. Você não tem noção, aquela turma. É uma energia imensa. Os alunos falam, professor, eu vou para essa aula porque eu quero ir lá, quando eu saio de lá, eu saio outra pessoa. O diferencial de uma aula em grupo, uma aula de spinning, é você fazer com que as pessoas, além do treinamento, elas têm que se sociabilizar, têm que sair melhor do que entrou. Esse é o diferencial do spinning. E a música, ela vai te oferecer tudo isso. E você também, né? Porque você oferece essa energia para a galera. Opa, não tenho dúvida disso. As minhas aulas são energia total. Graças a Deus, quando eu vou dar aula, eu falo assim, eu não saio de casa não é para brincar. Porque assim, você para pensar assim, eu dou aula 7 horas da manhã. Hoje eu dei aula. Aquele frio, chovendo, o pessoal chega com a energia baixa. Imagina chegando lá, tá o professor com a cara de alface. Não sabe se está feliz, se está triste. Fala, caramba, o que eles querem é minha energia, então eu tenho que passar isso para eles. E é nessa, você passa para eles, eles passam para você. Então, assim, todo mundo sai ganhando. Perfeito, ok. Piquet, o spinning, tal qual a ginástica, parece ter um público com uma caracterização muito semelhante. Né? Me parece que no spinning também os alunos apresentam condicionamentos diferentes. No spinning também se observa meninos e meninas trabalhando na mesma aula. Né? Também se observa pessoas em busca de desempenho e outros com uma necessidade de um determinado grupo especial. Para citar um exemplo, um hipertenso, por exemplo. Né? E fico diante dessa heterogeneidade, imaginando o quão desafiador é para o professor. Muito, muito desafiador. Aí que parte do professor saber diferenciar um aluno de cada um. Aquele é hipertenso, é aquele que você vai cuidar. Então, se ele tiver autorização médica para fazer aula, ótimo. Primeira coisa que você vai falar para ele, vamos cuidar da sua saúde.
Primeira coisa, monitor cardíaco. Você vai fazer o cálculo da frequência de reserva e você vai pegar, você vai treinar em cima da frequência cardíaca daquele aluno. Então, assim, se aquele aluno começar a ultrapassar os batimentos cardíacos e ficar muito alto, você vai treinar no máximo até 150. Ele mesmo monitora a intensidade de esforço dele. Isso, você vai fazer o cálculo da frequência para ele e o que acontece? Ele começou a ultrapassar, por mais que você pediu, galera, eu quero mais intensidade. Quanto está o batimento? 150. Você não, segura. Então você vai começar a cuidar do cara, ele vai perceber que você está cuidando dele, do que você só colocar intensidade, só que aquele cliente não pode, que é o hipertenso. Aí você vai cuidar dele. E aquele cliente não vai te deixar nunca mais, porque você começa a diferenciar. Se fosse qualquer outro tipo de aula, você já não consegue ter esse monitoramento. Na aula de spinning você já consegue. Um grupo com objetivos bem diferentes. Bem diferentes. Não é? E você consegue fazer. E o professor precisa então se desdobrar para ajustar a necessidade de cada um dos praticantes. Com certeza. E um dos fatores também que poucas pessoas abordam e ligam muito e não dão muita importância é o ajuste da bike. É a partir daí que vai ter as lesões. Ouvi isso, pessoal? A partir daí que vai ter as lesões. Então imagina um aluno com um banco muito baixo, pedalando durante 1 hora. Você acha que aquele aluno vai se machucar? Acho que aumenta o seu risco, não? Total. Imagina, aquele aluno vai falar, a aula foi desconfortável, não gostei da aula. O professor pode ser o professor mais motivado do mundo. Ele não vai voltar, porque ele vai se machucar, ele vai se lesionar. Então, principal, a base, ajuste da bike tem que estar adequado. Aí cabe ao professor saber. Eu costumo dizer que o professor tem a obrigação de manjar muito da biomecânica da bike. Para, a partir disso, ele ajustar para você e depois para o seu aluno. Você vê muito por aí, a aula de bike machuca o joelho. O que vai machucar o joelho do seu aluno é o quê? É o ajuste inadequado. Você vê muito por aí, banco muito baixo, ou guidão muito alto, ou guidão muito baixo. Isso faz lesionar. Outra coisa que lesiona, você vê muito por aí. Ouve isso, pessoal, ó. Carga muito baixa. E o pessoal fica pedalando que parece que está voando e fica pulando na bicicleta. Isso é lesão na certa. Cabe o profissional também cuidar do aluno. E ele está aqui, ó. Opa! O professor que já tem experiência, ele olha o aluno que está pulando na bike, ele sabe que aquele aluno está sem carga. Ele vai falar, opa, você, ó, aumenta a carga que você está pulando. Aí cabe a experiência do professor. Ok. Está certo. Piquet, você falou sobre a necessidade de um frequencímetro, né? E também agora nos deu algumas explicações sobre a necessidade do ajuste da bike. O spinning parece ser uma modalidade que exige um certo recurso material. Sim. Né? Até outra coisa também que as pessoas não dão muita importância é a sapatilha também. Tem sapatilha, que é importante. O que acontece? Diferente de um tênis de corrida, o tênis de corrida, ele tem que ter, ó, essa flexão. Se for sapatilha de ciclista, não tem. Que é justamente para o pé não fazer essa flexão. Se ficar fazendo essa flexão durante anos, pode desenvolver uma fascite plantar. Então, a sapatilha de ciclista, que é um sapato voltado para quem vai pedalar, é importante justamente para prevenir lesões. Fala um pouco mais para a gente dos ajustes da bike. Pensando num indivíduo, sei lá, de 1,80 m, qual é o distanciamento mais adequado do banco, na altura do banco? Então, o que acontece? Do guidão, enfim. Quando você vai fazer o ajuste, primeiramente você vai colocar o seu aluno do lado do banco. Mais ou menos o banco vai ter que ficar mais ou menos na altura da cintura, que é na altura da crista ilíaca. Esse seria o primeiro ajuste. O segundo ajuste seria a distância do banco em relação ao guidão, aonde o seu joelho vai ter que fazer uma angulação de 90 graus. Terceiro, você vai fazer o ajuste do guidão. O guidão, ele tem que estar na altura do banco. Professor, eu sinto dores na coluna.
Você vai falar para esse aluno, não, então você não vai fazer aula de bike. Pode fazer. Você vai colocar o guidão um pouquinho acima, que vai ficar numa posição mais confortável. Ai, professor, mas eu pedalo na rua, eu sou espideiro, eu gosto de pedalar deitado. Você já viu aquele ciclista que o banco fica mais baixo? O guidão fica mais baixo que o banco. Aí você vai falar para ele, a justificativa de um ciclista fazer isso é que ele quer cortar vento. Aerodinâmica. Aqui na aula de bike não tem isso. Quer diminuir a resistência e aí ali não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu costumo dizer assim, a aula de bike, primeira coisa, ela tem que ser segura. Segura, eficiente e motivadora. O que está acontecendo hoje em dia é o contrário. É motivadora, primeiro, e o resto, o pessoal não está se preocupando muito. Então, você vê aulas de bike. A aula de bike, para mim, desculpa, a minha opinião, é para pedalar. Não é para fazer flexões de braço, não é para fazer bíceps. Você vê hoje em dia que está vindo uma nova tendência, que eu não concordo, que é você começar a fazer flexões de braço na bicicleta, e você vê os alunos fazendo cada loucura, aí você fala, aonde está a segurança? Ah, mas isso é motivação. Você pode motivar a sua aula fazendo diferentes tipos de treino, você pode mudar a música, você pode mudar os estímulos, sem comprometer a saúde do seu aluno. Compreendo. Professor, o spinning é uma atividade de predominância aeróbia. Sim. Não é isso? Lança o sistema cardiovascular com prioridade, né, no trabalho de esforço. Agora, é possível usar dessa modalidade para o desenvolvimento de alguma capacidade física, por exemplo? Sim, você consegue desenvolver também força, porque na aula de spinning tem vários tipos de treinamentos. Você pode fazer um treinamento para desenvolver potência do seu aluno, que seria o treinamento de HIIT. Você pode fazer o treinamento de montanha, onde você vai trabalhar força, onde seria um trabalho com mais carga e menos cadência. Você consegue trabalhar resistência numa aula de low endurance, onde o seu aluno vai ficar sentado praticamente a aula inteira e você vai fazer simulação de estímulos na estrada, onde ele vai trabalhar de 65% a 75% da frequência cardíaca. Entendi. Explica pra gente o HIIT, para ficar um pouco mais claro, por favor. Então, o treinamento de HIIT ele seria um treinamento de alta intensidade. Então, praticamente, vou dar um exemplo de um estímulo. 20 minutos de alta intensidade. 20 minutos de alta intensidade, onde você vai dar um estímulo de 30 segundos até a exaustão e vai recuperar 30. Você repete em torno de 10 a 20 vezes um estímulo desse, onde o seu aluno vai estar sempre com a frequência cardíaca ali de 85% para 90% da frequência cardíaca máxima, exaustão mesmo. Então, assim, você vê muita gente falando de HIIT, mas o HIIT é alta intensidade. E detalhe, as pessoas acham que, vou fazer treinamento de HIIT. Por isso que entra a periodização de treinamento. Acabei de falar, um dia você treina uma capacidade, eu quero força. Outro dia você treina um trabalho de potência. Outro dia você treina velocidade. Você não pode, que tá vindo essa modinha de HIIT, o pessoal acha que pode fazer HIIT todos os dias. Não pode. Então você tem que fazer uma moderação nos estímulos, justamente para você não se lesionar. Ok. Agora fala um pouquinho para a gente, Piquet, sobre as etapas de uma aula. Parece que tem uma certa peculiaridade essa modalidade. Esclareça um pouco para a gente sobre isso, por favor. Então, como que funciona? Você vai fazer um treinamento, ele tem em torno de a aula ela varia de 45 para 60 minutos. Você faz um breve aquecimento. Na aula de bike, não existe alongamento antes. Você já faz um aquecimento de 5 a 10 minutos, uma adaptação, e a parte principal que vai ser em torno de 20 a 30 minutos. Essa parte principal que você vai treinar o quê? As capacidades. Aí você vai escolher, hoje eu vou treinar HIIT, legal. Hoje eu vou treinar simulação de montanha. Hoje eu vou treinar só fartlek. Aí nessa, mais 5 minutos de resfriamento e alongamento. Entendo.
E a frequência adequada para participar desse tipo de aula? Porque Quantas vezes por semana, você fala? Isso mesmo. Eu recomendo em torno de 3 vezes por semana. Agora vai a dica. Tem muitos alunos que fazem aula de bike todos os dias. Ótimo, legal. Mas o único problema é que nas academias, normalmente, não existe periodização de treinamento. Então, assim, o cara faz um HIIT hoje. Amanhã ele não pode fazer HIIT de novo. Aí ele faz HIIT de novo. Na quarta-feira, de novo, porque ele acha que quanto mais intensidade, melhor. Só que o nosso corpo não é uma máquina, ele precisa de recuperação. Então, para as pessoas que trabalham de 8 a 10 horas por dia, hoje em dia é luxo alguém falar que dorme 8 horas. Eu não sei, eu não durmo. Você dorme 8 horas por dia? Você consegue? Atualmente, sim. Consegue? Eu não Atualmente, consigo. sim. Eu durmo, 6 horas, trabalho das 6 da manhã até as 10, 11 horas, vou dormir meia-noite e meia. 3 vezes por semana, aula de bike, ótimo. Tá ótimo, mais do que isso é besteira. Aí tem alunos que pedalam de manhã, não é o suficiente. Vou pedalar à tarde também, vou pedalar à noite. Então você imagina a lesão que esse cliente não vai ter futuramente. Imagino, mas é curioso vindo de alguém que vive em cima da bicicleta, não é? Sim, justamente. Eu digo isso, até eu vou falar de mim mesmo. Teve uma época, todo dia. Chegava no final de semana, 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. E o que aconteceu? Aí você entra no overtraining. Aí vem a experiência e você fala, peraí, tá errado. Vamos começar a ponderar. Se você começar a fazer um treinamento, se você treinar no sábado, não treina no domingo. E você começar a fazer um planejamento melhor dos seus treinos. Mas assim, é difícil, porque você gosta, né? Quando você faz uma coisa que você gosta, você não quer sair, né? Você quer fazer sempre. Mas aí que vem o quê? As lesões. Aí tá na hora de você se cuidar. Aprendeu literalmente pela dor. Literalmente. Por mim, eu não sairia em cima da bike. Era todo final de semana. Aí, hoje em dia, veio a experiência e eu comecei justamente a baixar um pouco a intensidade para segurar a onda. Seu entusiasmo é contagiante mesmo. Agora, Piquet, traz um pouco para a gente sobre a sua trajetória, né? Até se tornar atleta e depois um professor que tem toda esta paixão por aquilo que realiza. Você fala a história, como surgiu com a bike ou com a ginástica? A sua trajetória, aquilo que te trouxe até a bike, até este momento. Uma história muito longa. De indoor, Vou contar minha história rapidinho. Eu comecei praticamente na academia com 10 anos de idade. Comecei como entregador de folheto. E eu comecei a ser ajudante geral da academia. Tinha 13 anos. Quando eu tinha 14 anos, eu não parava de assistir a aula do professor de hidroginástica. Um certo dia ele faltou. Vamos cancelar a aula. Eu falei, não, cancela não, eu dou aula. Você tem 14 anos, você vai dar, você é louco, dá um CD aí. A partir dali, dei aula, o pessoal gostou, eu comecei a dar aula, com 14 anos de idade. E comecei, eu falei, opa, encontrei minha paixão. Com 17 anos, eu entrei na faculdade, e num certo dia eu estava dando aula de hidroginástica, a minha mãe fazendo a minha aula de hidro, eu não parava de assistir o professor dando aula de spinning. E ele falou, Piquet, você não para de assistir a aula do cara, meu? Presta atenção aqui, você quer virar professor de bike, né? Eu falei, não, mãe, não quero não, você quer. Aí eu falei, tá bom, eu quero. Aí foi nessa que eu fiz o curso, com 17 anos, fiz a faculdade, e eu entrei para a área da ginástica primeiro, depois para as aulas de spinning, e não parei mais. Eu dou curso também já faz uns 10 anos também. E assim, para mim, sempre foi um desafio, porque eu sou uma pessoa tímida. E até as pessoas falam, nossa, mas como você vai falar em público? Justamente, eu vou falar em público porque eu tenho dificuldade. E é em cima da dificuldade que eu vou trabalhar. Nossa, você não consegue, você gagueja pra caramba. Justamente, é por isso que eu quero. Que eu gosto de desafios. Se for fácil, eu não quero. E eu comecei a trabalhar em cima disso. Fiz minha pós-graduação e eu não parava de pedalar. Faço minhas provas de mountain bike final de semana. Até final do ano agora vai ter uma prova de mountain bike que eu vou fazer, que vai ser em Mairiporã, que eu amo. Eu gosto de bike e natureza. Não só bike também, eu amo natureza. Então eu gosto de estar em contato com a natureza. Eu gosto de estar sempre, eu acho que a natureza te traz muita energia. Você está na semana inteira cansativa,
naquele estresse, você vai pedalar no meio da montanha. Não sei se você conhece Mariporã, conhece ali? Sim, conheço. Pico do Olho d'Água, conhece? Sim. Conhece o Pico do Olho d'Água? Sim. Então, eu subo ali direto, subo direto. Então, para mim é prazeroso, entendeu? Então, é bacana e eu quero continuar nessa área. Sabe aquela história? Não é que eu escolhi, eu nasci para isso. Eu quero chegar um dia ainda tá dando uma aula assim, ó, que nem o Chiquinho, assim, ó. Né, Chiquinho, ó? Chegar a dar aula em universidade e não parar, sabe? Acho que o profissional de educação física, eu acho que ele tem até um papel até mais importante que um médico, porque ele trabalha na profilaxia, né? Ele previne doenças e você ajuda as pessoas. E você vê a pessoa que vai para sua aula e fala, meu, você é a melhor parte do meu dia. Sabe, isso não tem dinheiro que pague, né? Aquilo que você comentou, tem pessoas que escolhem o dinheiro. Mas o que é mais bacana, quando você trabalha com amor, o que você gosta, o dinheiro ele vem naturalmente. Naturalmente. Quando você vê, o dinheiro está correndo atrás de você, não o contrário. É isso aí, como você pôde acompanhar a nossa emocionante e empolgante conversa aqui com o professor Piquet. Piquet, foi um prazer. Eu que Muitíssimo agradeço. obrigado. Muito obrigado. A sua energia, a sua disposição é mesmo algo que deve ser valorizado. A você, seguidor da EF, meu muito obrigado. Estejam conosco sempre e tenham um ótimo dia.